Ok, ok, gravando, né? Beleza, Uhum. beleza, Roberto, então. Pessoal, boa noite a todos vocês, tá? Que estão aqui presentes, em particular aí o pessoal da comissão que porventura esteja na sala, o professor Filipe, foi nosso palestrante em 2 momentos durante essa semana, e muito em particular nosso professor Humberto Júnior, que é o próximo palestrante, né, para encerrar com chave de ouro essa nossa bela semana aí de informática que nós tivemos. Foi bem interessante, com palestras interessantíssimas, né? Assim, quem participou agradeceu bastante, né? Achou interessante as palestras, elogiou nossos palestrantes. Então vamos lá, para fechar com chave de ouro, nosso querido amigo professor Humberto aí, um dos organizadores e mentores dessa semana, e também um dos palestrantes, né, em outros momentos, e mediador em muitas delas, né? Então vamos contar hoje, na nossa palestra final, com os intérpretes, intérprete de Libra, né, Felipe Cardoso, lá do campus Afogadinho Gazeira, e Rogério Santos, do campus Barreiro, certo? Nosso palestrante, professor Humberto Júnior, ele é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade de Pernambuco, em 2013, e é mestre em Engenharia de Sistemas pela mesma universidade, em 2016, na área de redes de robôs sensores, né? Suas principais áreas de pesquisa são concentradas na inteligência computacional e desenvolvimento mobile. Falei certo, professor Humberto Júnior? Isso aí, professor, deu um show. E estava treinando essa palavra, eu sou péssimo em inglês, estava treinando com o professor Humberto um pouco Tirou mais cedo, onda. né? Atualmente ele é professor do Instituto Federal lá no campus Afogados de Gazeira e brevemente estará conosco aqui no campus Garanhuns, se Deus quiser. Não é isso, Isso aí, professor? isso aí. Certo? Palestra intitulada Professor 4.0. O professor Humberto vai nos ajudar mais uma vez aí nessa empreitada, né, que nós temos agora em diante, de utilizarmos boa parte das nossas aulas presenciais devido a essa trágica pandemia que estamos vivenciando aí de forma remota. Então, vamos contar aí com um apoio importantíssimo, né, do professor Humberto Júnior para nos dar essa palestra. Professor, fica à vontade, tá? O espetáculo é todo seu agora. Obrigado aí, professor Edson, pela recepção, tá? Obrigado aí ao pessoal que tá presente. Agradecer aí também a Felipe e a Rogério, né, os nossos intérpretes aí. Eu acho que essa semana, para quem está acompanhando ela desde o início, tem sido rica em uma série de aspectos, né? Eu acho que se a gente fosse elencar cada um dos aspectos, a gente poderia passar mais uma semana só dizendo aí o aprendizado que a gente tem tido, e eu acredito que isso seja um sentimento que é comum a vocês aí também. Vocês podem me dar um feedback aí se não estiverem ouvindo bem, tá? Se tiver com algum problema no áudio, no vídeo, que a gente vai tentando ajustar aqui. Mas, como o professor Everson bem falou, eu acho que não teria como a gente passar por essa semana, por esse evento, e aí falando de oportunidades relacionadas à tecnologia da informação, sem a gente falar em educação, né? Eu acho que, sem dúvida, a educação é uma das ciências mais complexas que a gente tem, e eu acho que está em evidência, sobretudo nesse período, como o professor Everson falou aí, da pandemia que a gente tem vivido. E aí, certamente, né, acredito que o nosso público a gente tenha professores, tenha também alunos aí, isso deu uma virada, né, de ponta cabeça muito abrupta, muito repentina, na maneira como a gente vinha realizando esse processo de ensino-aprendizagem, né? Para uns, talvez de uma forma mais natural, essa mudança foi um pouco mais suave, mas acredito que para outros isso aconteça de uma forma, tenha acontecido ou esteja acontecendo de uma forma mais abrupta, né? Então, a ideia dessa exposição que a gente vai fazer hoje aqui, eu tentei dividir ela em 3 momentos. Primeiro momento, a gente vai fazer meio que uma atividade mais prática, com algumas, mostrando algumas ferramentas, né, como o título da palestra sugere. Em segundo momento, a gente vai ter algumas discussões e, por fim, uma reflexão, sobre alguns pontos relacionados à tecnologia, como é que essas oportunidades relacionadas à tecnologia surgem em meio à educação. Eu acho que esse é o centro que a gente tem em termos da exposição de hoje. Tecnologia é bacana, a conclusão que a gente vai poder chegar é que a tecnologia é bacana, mas é ponte.
é meio, tá? Não é fim. E aí acho que essa é a mensagem que eu queria que a gente pudesse tentar construir ao longo da apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês me falem aí se conseguem enxergar, se está dando para ver bem aí. Perfeitamente, professor Beto. Pronto, beleza. Eu queria pedir, por gentileza, que vocês pudessem entrar nesse site que aparece aqui, nesse primeiro link aqui em cima, tá? Pode ser pelo próprio computador ou até pelo celular, funciona tranquilamente. E aí, depois que vocês entrarem nesse site, vai ser solicitada duas informações de vocês. De início, vai ser o nome de vocês, e aí, depois que vocês entrarem com o nome, ele vai pedir um código. O código é esse que está sendo apresentado aqui na tela, 529068. Essa ferramenta, enquanto vocês vão adentrando aí, eu acredito que talvez alguns já utilizem, alguns professores, alguns colegas que estão aqui, professores, já utilizem, alguns alunos já devam estar utilizando em sala de aula, mas é uma ferramenta que eu quis trazer como um caso bem sucedido, pelo menos na experiência que eu tenho tido, inclusive durante esse período da pandemia, e que tem deixado, pelo menos atenuado, eu diria, em alguns aspectos, essa atividade ou esse, esse acompanhamento das atividades que a gente tem, e isso varia um pouco, né, de instituição para instituição, mas é algo que tem sido legal, que tem sido bacana para a gente estar discutindo um pouco. Então, vou dar um tempinho aí para que todo mundo possa ingressar. Aí, à medida que vocês vão ingressando, vai aparecendo o nome aqui de vocês, como dá para perceber aí pela tela, tá? Deixa eu dar um tempinho aí, tem uma galera boa aqui no chat, então vou pedir para vocês entrarem aí. Vocês conheciam já essa ferramenta? O pessoal que está entrando, coloca aí no chat se já conhecia, se já utilizou, já ouviu falar. O nome da ferramenta é Quizzes, mas eu vou fazer uma abordagem inversa, né? A gente vai começar partindo do exemplo, da utilização, para depois discutir como é que ela funciona, tá? O código é esse aqui, 529068. Vou deixar aqui porque aí fica mais fácil de ir. E aqui a gente vai acompanhando a quantidade de pessoas que já ingressaram na turma. Então, Diego, a finalidade dela, como o próprio nome sugere, né, é a gente fazer um questionário mesmo, com perguntas e respostas. Só que nesse estilo aqui, que eu vou propor para que a gente possa fazer, vai ser meio que uma competição. Então, essa ferramenta, né, como acho que a Isadora falou aí no chat, né, é excelente para esse tipo de atividade, porque dá aquela adrenalina no pessoal que está respondendo, e isso, para um ambiente de sala de aula, é fantástico, né, extremamente bem-vindo. E aí a gente vai discutir que ela pode ser usada para uma gama de áreas, tá? Desde, no meu caso, como eu sou professor de disciplinas técnicas aqui no IFPE, eu utilizo muito com disciplinas de programação, de arquitetura, e também professores que são da base comum, né? Então, professores de filosofia, de sociologia, matemática, química, a gente vai ver que dá para expandir para, acho que, toda e qualquer área que você pensar, tá? Quem tiver com dificuldade aí de entrar, fala aí no chat que a gente vai tentando auxiliar. Pode ser pelo celular também, ou pode ser pelo próprio computador. Diego falou que utiliza o Mentimeter, legal. A gente, no final, vai ter um tempinho aí para a gente estar discutindo essas outras ferramentas que são utilizadas. O bacana desse evento, eu acho que é justamente isso, né? Você trazer os cases que são aplicados, né? Os casos que são aplicados em outros locais, e a gente gerar esse compartilhamento, socializar aí essa informação. Tem mais alguém tentando entrar aí? Eu posso dar o start aqui? A gente tem 26 pessoas aqui que já ingressam 27. Dá mais um minutinho aí para vocês irem ingressando, tá? Augusto não consegue. Vê, Augusto, tu vai entrar com esse link, tu vai digitar esse link aqui, que está aparecendo na tela no teu navegador, e aí a primeira informação vai ser teu nome, então tu pode colocar só o primeiro nome, e aí em seguida ele vai pedir um código, e aí o código é justamente esse aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo
reproduzir aqui, colocando um outro. Então a primeira informação é o código, né? Ele está trocado. Acho que teve atualização. Acho que ele vai... Pronto. Quando vocês tentam entrar, acho que ele... Pronto. Primeira informação é o código, tá? Aí vocês vão colocar o código aqui, que é justamente esse código aqui, 529068. E aí depois, quando vocês entram com o código, vocês vão colocar o nome de vocês, tá bom? Troquei aí, porque eu acho que antes, na versão anterior, ele fazia o contrário. Então, o professor Edson colocou o código aí no chat, tá? Mas podem ir entrando aí que acho que dá tempo. Esse questionário aqui que a gente vai fazer é um questionário sobre atualidades, certo? Ele não é focado em uma área de conhecimento específica, mas é um questionário sobre perguntas diversas. Ele tem 12 questões, tá? E aí eu já vou adiantando algumas coisas enquanto vocês vão entrando. Ele tem 12 questões, e aí alguns detalhes com relação a esse questionário, que para quem utiliza a ferramenta já deve saber, né? Essas questões, todas elas têm um tempo para que vocês respondam cada uma das questões, tá? E aí esse tempo, eu coloquei aqui como teste, mas você pode alterar, está 60 segundos. Então, vocês têm 1 minuto para responder cada questão. São questões bem básicas, todas as questões são objetivas e todas só têm uma resposta correta, tá? O que vai acontecer é que vocês vão competir entre si, certo? E aí, à medida que vocês forem respondendo, eu vou estar compartilhando o ranking desse jogo. Então, vocês vão ficar respondendo e, no final, a gente vai ter aí uma pontuação para ver quem foi que saiu melhor. E aí, depois, a gente vai fazer o inverso, né? Eu vou pegar esse jogo e mostrar como foi a construção dele, para que isso possa servir de insumo aí para vocês aplicarem, para quem for professor e para quem for aluno, sugerir aí na sala de aula e tudo mais, tá? Então, a gente pode iniciar, tem mais alguém? Tem um pessoal entrando aqui ainda. Ô, professor Elson. Olha só, Ana está perguntando se vai ser disponibilizado depois. Sim, fala de escola. Só que depois ela pergunta em que plataforma. Já foi definido? Ainda não. A gente está vendo aí na assessoria de comunicação, a priori, deve ser no canal do IFPE no YouTube, mas ainda é algo a confirmar. Mas assim que a gente tiver a confirmação, a gente lança um e-mail para todo mundo, dizendo onde vai ser, e aí vocês vão poder acessar. Pronto, beleza. Eu vou iniciar aqui para a gente ganhar um tempinho, porque ainda tem outras ferramentas, tá? E aí, mais algumas informações. Nessa versão da ferramenta que vocês vão utilizar, ela vai oferecer alguns recursos extras, que eu vou mostrar depois como é que a gente configura. Mas, por exemplo, vocês vão responder 12 questões. Pode ser que vocês errem uma ou outra questão dessa, tá? Não tem problema, mas ele vai oferecer a possibilidade de você se redimir, ou seja, de você tentar novamente responder uma questão que você tenha respondido anteriormente errado, tá? E aí você vai poder escolher qual foi essa questão que você quis. Ele oferece alguns bônus também. E aí, isso é justamente para criar esse ar de competição, dar essa adrenalina aí que o pessoal gosta, principalmente quando a gente faz na sala de aula, né? Depois eu vou até contar aí alguns casos que aconteceram da aplicação dessa ferramenta em algumas turmas que eu leciono aqui em Afogados, tá? E aí, o ranking ele é baseado não só nas questões que você responde corretamente, mas no tempo que você levou para responder essas questões, tá? Então, é só dando mais algumas informações para vocês não serem pegos de surpresa. Eu vou iniciar aqui, tá? E aí vai ficar dispondo um ranking aqui, e aí vocês fiquem atentos aí na tela de vocês, que vai começar com as perguntas, e cada vez que vocês responderem, ele vai mostrar se vocês acertaram ou não, e ele aparece um memezinho, enfim, aí tem toda uma parte lúdica por trás disso aí, que a gente vai discutir um pouco também. Então, eu vou iniciar aqui, e aí depois a gente discute, tá?
Tem uma disputa acirrada aí, hein? E quem eventualmente já tiver terminado, segura só um pouquinho aí que a gente aguarda mais um tempinho, e aí eu paro e a gente começa a discutir, tá? O pessoal está falando aqui que apareceu pontos, mas só entenderam um dos pontos que apareceram e Augusto está perguntando o que faz agora. Pode, se ele já finalizou, se você já finalizou, Augusto, pode aguardar só um momentinho, que é o tempo que o pessoal está finalizando aqui, eu já paro o jogo e a gente discute, tá bom? Se deu algum problema na hora de jogar, se você sair e voltar, ele continua. Tem mais alguém ainda tentando jogar? Eu posso finalizar aqui. O ranking está assim.
deixar aqui só para a gente dar uma olhada. E aí, como vocês podem perceber, pode ir mudando de última hora mesmo, dependendo de como a pessoa está se saindo, como ela está respondendo aí, tá? Então, já de última hora o ranking é alterado e a gente vai discutir um pouco isso aí. Acredito que, sabe, Augusto tem só, acho que uma questão ainda. Tem ainda aqui, não, falta Daniel, Deise e Augusto. Aí a gente finaliza aqui. Vocês percebem que deve ter aparecido aí ao longo do jogo, né, a oportunidade de se redimir, como eu tinha dito para vocês, dependendo se vocês erraram uma questão ou outra e como foi o desempenho de vocês ao longo das demais questões, tá? Então, essa plataforma por trás, ela utiliza uma certa inteligência, digamos assim, que é semelhante a o que a gente tem em avaliações do Enem que passaram a acontecer de uns anos para cá, que é aquela história da teoria relacionada ao item, né? Teoria de resposta ao item. Então, a gente meio que tem esse balanceamento também por trás. A gente não tem acesso ao código, obviamente, mas ele, na documentação, ele até falou isso uma vez quando eu li. Eu vou parar aqui para a gente poder discutir. Tem mais alguém que ainda está jogando? Eu vi que a grande maioria terminou. Nesses casos aqui, pode ter tido algum problema de conexão, mas se você retornar, ele volta, tá? Não tem grandes problemas quanto a isso. Tem o Cleidinaldo, tá jogando aqui ainda. Tá jogando ainda. E aí vocês podem perceber que aqui tem como se fosse o ranking, né? E aqui eu posso visualizar aqui as questões, né? Ou seja, aqui tem todas as questões que foram aplicadas, tá? E aí aqui do lado eu vou tendo a quantidade de respostas corretas comparada com a quantidade de respostas incorretas, tá? Então, o Cleidinaldo falou que eu podia parar aqui, e aí eu vou parar para a gente poder discutir, então, com mais detalhes. E aí ele já vai colocar aqui o ranking, tá? Então, vou finalizar o jogo. E aí ele começa a apresentar aí quais foram os 3 primeiros colocados. Isso porque eu configurei para aparecerem os 3 primeiros, tá? A gente pode configurar para ter uma quantidade maior e por aí vai. Mas aqui, ó, ele também começa a exibir quais foram aqueles que tiveram um desempenho muito satisfatório, ou seja, mais de 90% de acerto, de 91 a alguns que até acertaram todas as questões, tá? E aí ele agora traz para a gente, automaticamente ele já mostra aqui uma estatística muito interessante, que aí é justamente para a gente que está trabalhando como professor, que é bacana, e para vocês também, que são os alunos que estão testando isso aí, a gente consegue ter um mapeamento de quais foram as questões que exatamente a grande maioria da turma se deu bem. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a questão 7 e a questão 5, tanto na 5 quanto na 7 eu tive 90% ou mais de acerto. Então, no geral, está tudo verdinho aqui praticamente. Um ou outro errou, tá? Não se preocupem com relação a isso, era só uma brincadeira mesmo para a gente fazer. E aí eu consigo ver como professor quais foram, por exemplo, os alunos que tiveram alguma dificuldade em responder alguma questão dessa. Então, por exemplo, a questão 1, eu tenho que Beatriz errou essa questão, então poderia sentar com Beatriz para tentar ver com ela qual foi a dificuldade que teve, ou algo nesse sentido, tá? No geral, foi um desempenho bem legal, como vocês viram, as questões eram só sobre atualidades, mas a gente pode ter algumas outras informações que eu queria compartilhar com vocês nessa parte aqui de cima. Então, aqui ele fala para mim que a taxa de acurácia, ou seja, né, de acerto praticamente da turma, considerando que teve alguns que também não responderam, foi de quase 70%, o que é um indicativo positivo. Tá? A questão mais difícil foi a questão 12, ou seja, e aí como é que ele está levando isso em conta? Né? Ele leva em conta considerando a quantidade de pessoas que acertaram e erraram. Então, dos 39 jogadores que estavam aqui, 21 dessas pessoas erraram. Então, ele considerou essa a questão mais difícil. Então, essa, para mim, era uma questão que eu poderia olhar e trabalhar em cima dela, já que eu tive uma quantidade relativamente alta de erros. A questão mais longa, como eu falei para vocês,
melhor, que levou mais tempo, né? Como eu falei para vocês, todas as questões têm um tempo para serem respondidas, que era de 1 minuto. E aí a questão 12, né, que foi justamente a questão mais difícil, ela levou em média 13 segundos para vocês responderem, né? Vocês viram que logo no começo o pessoal começava já a responder e ia subindo bem rápido. E aí quando chegou aqui, precisou parar para pensar um pouquinho e ver se respondia, qual era, se ficou em dúvida em alguma questão, algo nesse sentido. E aqui alguns fatos interessantes que ele traz para a gente é que o tempo médio levado por questão foi de aproximadamente 20 segundos. Isso aí considerando todo o escopo dos jogadores, né? Todo mundo que estava presente aqui. Aqui a gente tem as questões de forma, né, individual, aqui o tempo médio de cada um, e vocês percebem que todas elas estão marcadas como questões de múltipla escolha, então todas só tinham uma resposta correta. Mas a gente tem variações disso aí, e é justamente sobre isso que eu queria discutir um pouco aqui com vocês, e aí eu vou sair daqui, tá? E aí a gente vai vir aqui para essa página, que é justamente a página do quiz, né? A ideia é a gente fazer agora o processo inverso. A gente jogou, né, e agora vamos tentar entender como é que eu posso fazer isso aí. Eu sou um professor que eu dou aula em alguma disciplina, não importa qual a disciplina, tá? Isso é que é o legal dessa ferramenta. Você pode vir e construir o seu próprio quiz, né? Ou seja, o seu próprio questionário. E aí aqui a gente tem essa interface, ele não tem ainda, pelo menos não da versão que eu procurei, uma versão que ele faça a tradução corretinha lá para o português. Mas a gente pode fazer todas as questões, como vocês viram, em português e definir critérios, obviamente, em língua portuguesa. Esse questionário, né, que a gente acabou de fazer, não foi um questionário que eu criei do zero. E aí isso é um outro ponto interessante, que é a questão colaborativa dessa ferramenta. Então, todos os questionários que a gente cria, a gente pode dizer se quer que eles sejam privados ou públicos. Então, eu peguei um questionário que era público, que foi inclusive feito por um colega do Instituto Federal do Ceará, e adaptei. Né? Coloquei para diminuir a quantidade de questões, porque estava muito grande, dado o tempo que a gente tem aqui. E aí, aqui eu posso justamente fazer esse tipo de análise. Então, vamos supor que eu queira aqui, o nome desse quiz, se não me engano, era Atualidades. Vou colocar aqui. E aí ele traz aqui para mim, ó, eu digitei aqui Atualidades, ele traz uma série de questionários que foram feitos por outros colegas, podem ser feitos inclusive por alunos, para outros alunos, né? Então de alunos para alunos, uma série de coisas, revisão, vejam que aqui tem a parte de sistema solar, né, que já entra mais a parte de ciências e tudo mais. E aí aqui eu posso definir alguns filtros, ou seja, eu posso filtrar, eu quero que apareça por todos os níveis de estudo, então eu tenho aqui alunos que vão desde a pré-escolar até alunos do fundamental, ensino médio e universidade, tá? Eu tenho todos os assuntos, então aqui eu não estou filtrando por nada, eu queria que aparecesse tudo mesmo, mas se eu sou professor de física ou de inglês, eu posso fazer esse filtro aqui, tá? Aplicar isso aqui. E aqui onde tem more, que seria mais, né? Eu posso filtrar justamente pelo idioma. Então, eu quero que ele apareça em inglês, que ele já vem configurado, mas ele tem aqui também a opção de filtrar por português. Então, eu marco aqui e ele vai trazer para mim agora todos os questionários que foram feitos, tanto em inglês quanto com português. Posso definir o número de questões desse questionário, desses que vão ser trazidos para mim, tá? A gente vai ver como é que a gente pode construir o da gente mesmo. Eu costumo não definir, porque eu quero um questionário grande mesmo. E tanto questionários que foram criados por alunos, né? Isso pode acontecer também, ou questionários que eventualmente tenham sido duplicados, que ele ainda não faz esse filtro. Então, eu vou deixar filtrado aqui, e aí se eu der um apply aqui, ele já atualiza, ó, e traz para mim outros filtros. Porque vejam que quando eu coloquei atualidades lá, ele não trouxe uma quantidade muito grande, porque a grande maioria do que eu digitei foi em português. Então, eu precisaria ter dito que eu queria questionários em português. E aqui ele trouxe todos esses para mim. Ó. Então, eu posso clicar, estou aí revisando, o Enem está chegando e eu quero estudar alguma coisa utilizando essa ferramenta. Você pode colocar aqui, revisão do Enem, e vai aparecer alguns questionários feitos por professores que ficam disponíveis para justamente serem utilizados. O que é legal é justamente isso, tá? Uma rede bem colaborativa. Daí a gente tem essa possibilidade aqui, e a gente tem agora a possibilidade de criar o nosso próprio quiz, tá? Que seria o nosso próprio questionário. Então, tem esse botãozinho que está aqui, tá?
e aí eu venho aqui e defino criar o meu próprio questionário. Aqui eu dou o nome ao meu questionário, então, sei lá, algo como semana integrada, vou colocar algo assim, de informática. Tá? Eu defino sobre qual vai ser o assunto desse meu questionário. Não necessariamente eu preciso definir isso com muita precisão, então vou colocar aqui algo relacionado a computadores, tá? Próximo. E aí aqui eu vou definir quais vão ser as questões que eu vou querer trabalhar. Essa versão ela já é uma versão bem mais completa, né? Uma versão que está atualizada, e ela, além das questões de múltipla escolha, que foram aquelas que vocês responderam nessa dinâmica que a gente fez agora, eu tenho a possibilidade de colocar questões que têm mais de uma resposta correta, então vejam que eu vou aumentando a capacidade dos meus alunos interpretarem as questões. Eu posso ter questões abertas, onde eu deixo um espaço em branco lá e os alunos vão ter que digitar, então imagina aí um professor de uma disciplina como talvez português ou inglês, e aí ele coloca uma sentença lá e quer que o aluno complete o que é que estava faltando ali, né? Acho que para o pessoal de línguas, inglês e espanhol, isso pode ser bem, bem legal. Posso fazer uma espécie como se fosse um levantamento, tá, das questões, usando essa parte aqui, ou eu posso fazer questões abertas, tá? E aí essas questões abertas eu defino qual vai ser a resposta, o aluno vai responder quando ele for tentar jogar, e aí eu vou receber a resposta dele e eu confiro se o que ele respondeu era de fato aquilo que deveria ser aplicado. Então eu vou criar uma questão aqui, então ó, esse botãozinho aqui, nova questão, certo? Ou eu clico no próprio íconezinho desse aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, e aí ele já aparece essa interface. Aqui eu defino qual vai ser a minha questão, então, quantas palestras ocorreram na Semana Integrada de Informática do IFPE em 2020. Tá? E aqui eu posso colocar as opções. Então, 10, 11, 12, 13, e aí eu posso adicionar uma opção de resposta também. Então, eu montei a questão aqui, eu disse qual era a pergunta, estou dizendo quais são as alternativas, e aí eu preciso marcar qual é a correta, para que quando o aluno responda, apareça para ele se ele acertou ou não, que foi o que aconteceu quando você jogar. Então, dessas que estão aqui, eu sei que não foi essa quantidade, que a gente teve 15 palestras, eu vou adicionar mais uma opção aqui, e eu vou colocar NDA, ou seja, nenhuma das alternativas, tá? E aí, ó, eu marco aqui. O detalhe é que quando eu marco aqui, né, isso não aparece para o aluno antes dele jogar, antes dele responder, tá? Só aparece depois. Então, se ele marcou 13, vai aparecer lá que ele errou a questão e vai dizer que a resposta correta, na verdade, seria nenhuma das alternativas, tá? E aqui tem aquela questão do tempo que eu falei para vocês. Por padrão, essas questões vêm definidas com 30 segundos, mas você pode alterar aqui, ó, e colocar desde 5 segundos até 15 minutos. Então, eu posso colocar uma questão lá que é um pouco mais complexa, e aí eu vou querer que meus alunos levem um certo tempo aí para responder. Eu posso marcar isso 15 minutos. Ah, professor, eu posso não colocar tempo para os meus alunos responderem? Pode, tá? Você pode deixar qualquer tempo aqui, e quando for finalizar o questionário, a gente define ainda um padrão geral para todas as questões, tá? Vou colocar aqui 5 minutos, por exemplo. E aí, ainda aqui, uma coisa que é bem legal também, o pessoal que está aí da matemática, professor Everson, se tiver mais alguém da área de física, química, é legal que a gente também pode estar utilizando a adição de equações aqui. Então, vamos supor que eu quero que meu aluno faça a simplificação de uma fração ou coloque algo mais complexo. Então, eu venho aqui, ó, clico aqui e ele aparece desde a parte de módulo até a parte de matemática avançada, né, onde eu tenho lá os sinais de implicação, e posso fazer um questionário assim, bem robusto mesmo, tá? Além disso, além dessa possibilidade da parte matemática, a gente tem a parte de mídia, ou seja, eu posso adicionar imagens e posso adicionar sons. No que vocês responderam, vocês devem ter visto, acho que tem umas duas questões lá, que ele colocava imagens, se não me engano, uma era sobre o meme lá do pastel, e uma outra questão que eu não lembro bem agora. Mas aí você pode vir aqui, ó, e adicionar uma imagem que facilite a compreensão da questão para o aluno, certo? E aí eu posso adicionar essa imagem do meu computador, ou posso passar a URL dessa imagem se ela estiver no Google ou algo do tipo. Uma outra funcionalidade extremamente bacana
é essa aqui, ó, que tem áudio marcado aqui em cima. E aí esse público aqui a gente não consegue pensar em outro público que não seja talvez os professores de inglês e espanhol, por exemplo. Então eu quero colocar um áudio onde eu quero que o meu aluno tente entender o que é que está sendo falado aqui, falado naquele áudio, tá? Então eu chego aqui, carrego um áudio em MP3 do meu computador, ou eu posso gravar no meu microfone, certo? Então eu sou professor de inglês, eu quero que meus alunos tenham o desenvolvimento da habilidade auditiva deles para tentar compreender aquela frase que está sendo dita, ou aquele trecho que está sendo dito. Então, eu posso gravar no meu microfone um áudio de, no máximo, 10 segundos, ou carregar um MP3. E aí eu coloco as opções aqui, como a gente viu, e eles vão tentar jogar. Quando for apresentado para eles, aí eles vão poder reproduzir o áudio, e eles vão tentar marcar uma alternativa com base nas que estão aqui, tá? Percebam que essa questão está marcada aqui, ó, como múltipla escolha, só vai ter uma correta, mas eu posso chegar aqui e mudar. Eu quero que seja mais de uma resposta correta. Aí você vem aqui, altera, e aí você sai dizendo, na verdade, tem mais de uma resposta correta para essa pergunta. Tá? Oi, professor Edson, pode falar. Olha só, é que, só para não deixar para o final, porque aí eu acho que vem aquela história que você está falando. Pode ficar à vontade. Augusto está perguntando aqui como faço um deles. Eu fiquei meio sem entender a pergunta dele se era questão em relação ao questionário. Ele disse que justamente. Você poderia dar uma retomada aí no início para que ele fique ciente de como você fez as questões? Como eu crio as questões? Isso. Tranquilo, posso sim. Ó, eu vou cancelar aqui, tá? Só para ficar mais fácil. Então, aqui, Augusto, ó, eu venho aqui no meu menu, eu acesso o site www.quizzes.com, tá? Então, .quizzes.com. Certo? Acesso esse site lá. E aí vai aparecer para mim essa interface, que é a que eu estou utilizando aqui, né? Eu criei uma conta, que eu usei o meu e-mail institucional de Afogados, e aí aqui tem essa opção aqui, ó, criar um quiz ou criar um questionário, certo? Daí, quando eu clico aqui, aí ele vai aparecer para mim o nome que eu quero. Então, mais uma vez, semana integrada, bem rapidinho aqui. Eu seleciono sobre o que vai ser esse questionário, tá? Vou para a próxima aqui, e aí eu seleciono quais vão ser as questões que eu quero trabalhar. São questões de múltipla escolha, onde eu só tenho uma resposta correta, são questões que têm mais de uma resposta correta, então eu venho aqui para checkbox. E aí você vai criando. Então, vou criar mais um aqui. Quantas palestras ocorreram? Vou encurtar aqui para a gente ganhar tempo. Então, vou colocar aqui 12, 13, 14, 15. Eu sei que ao todo a gente tem 15 palestras aqui na semana integrada. Então, eu vou marcar aqui, certo? E aí eu vou dizer que ele tem 30 segundos para responder essa questão. Eu salvo aqui. Tá? E aí, se eu não tiver mais nenhuma questão e já quiser finalizar, eu clico aqui, onde tem done, tá? Para finalizar. Ou eu saio adicionando mais questões aqui. Tá? Posso ir adicionando. Ou eu posso fazer o que ele chama de teleportar. Então, se eu tiver uma questão que eu quero pegar de outro quiz, de outro questionário que alguém fez, aí eu trago para cá para agilizar o processo de funcionamento aqui da construção do meu questionário, tá? Eu vou finalizar esse aqui só para a gente ganhar tempo. E aí aqui eu posso customizar ele. Eu quero colocar uma imagem para descrever melhor sobre o que vai ser. Então, poderia colocar um logo aqui da Semana Integrada de Informática. Eu posso selecionar o idioma, então vou colocar aqui em português. Aqui no finalzinho. Português, aqui. E aqui eu seleciono o tipo de nota, que é justamente aquilo que fez com que no final aparecesse aquele ranking que vocês viram quando a gente terminou. Então, eu posso colocar que eu quero que ele apareça, por exemplo, primeiro, por aí vai, tá? Ou eu posso selecionar esses outros aqui, então que eu quero que apareçam os 12 primeiros, os 10 primeiros, por aí vai. Ou eu coloco universidade, ou esse aqui também, né? Esse universidade era o que estava definido naquele que vocês fizeram. Então eu clico aqui e ele vai fazer os 3 primeiros.
além de mostrar aqueles que tiveram uma nota de 90% para cima. Tá? E aqui eu digo que ele é público, ou seja, eu quero que outros professores, outros colegas, outros alunos também possam fazer uso desse questionário. Eu salvo aqui, tá? E aí ficou pronto o meu questionário. Eu posso, a partir de agora, disponibilizar ele para que ele seja respondido através desse botão aqui, que seria jogar ao vivo, ou seja, foi esse recurso que eu utilizei para que a gente pudesse jogar no começo da palestra. Então, eu clico aqui, ele gera um código, certo? E vocês entram no site e aí o código é gerado, tá? A partir desse momento, ele fica disponível para que seja jogado ao vivo. Ou eu posso atribuir uma tarefa de casa. Então, eu posso clicar aqui e os alunos de casa vão ter um código também que vai ser disponibilizado. E aí, quando eu clico aqui, eu posso dizer, ó, vocês vão ter até 4 de julho para terminar, por exemplo, eu posso definir essa data aqui, e o horário até que horas vocês vão poder responder, tá bom? E aí eu clico em continuar, ele vai gerar um link e vai mandar para mim, que sou professor. E aí eu disponibilizo para os alunos. Eu digo, ó, pessoal, entrem nesse site aqui, coloquem esse código aqui e respondam, por gentileza. Porque aí a gente vai ter o levantamento de como foi o desempenho de vocês nessas questões, tá? Aqui embaixo vem umas configurações interessantes. Como vocês jogaram ao vivo e cada um, né, tá na sua casa, tá, enfim, devido ao isolamento, a gente não está fazendo isso numa sala de aula, mas se a gente estivesse fazendo na sala de aula, vocês iam poder perceber que cada um de vocês não necessariamente responde a mesma questão ao mesmo tempo, e as alternativas também são embaralhadas. Isso justamente é para evitar alguma cópia, né, alguém que olhe para o colega do lado para ver o que é que ele respondeu, e aí ele já previu isso aqui e a gente pode configurar também. Então, eu posso vir aqui, ó, embaralhar as questões e embaralhar também as opções de resposta. Isso faz com que eu tenha uma diversidade muito grande de questões sendo respondidas diferentemente ao mesmo tempo. Tá? Tocar a música, aquela questão de redenção que eu falei para vocês terem a chance de responder novamente a questão, e esses memezinhos que ficavam aparecendo aí quando vocês acertavam, né, devia aparecer aí umas figuras bem clássicas da internet, tá? Então, essas configurações eu posso fazer, e essa aqui é aquela questão do tempo que eu falei para vocês. Então, ó, os estudantes vão ver um contador regressivo em cada questão. Vejam que eu marquei aqui para isso estar ativado. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, um teste valendo nota para os meus alunos, e aí, obviamente, eu não vou querer que eles tenham um tempo limite para responder cada questão, certo? Eu chego aqui, desmarco essa opção. Então, cada aluno vai ter o seu tempo para responder aquela questão. Obviamente, todo o questionário vai ser o tempo da aula, por exemplo. Então, eu posso fazer uma atividade como essa, e eu, inclusive, já fiz em algumas turmas, em um campus que eu estava antes de Afogados, tá? Essa aqui é o painel, digamos, de configuração para que você disponibilize para os alunos poderem jogar. Mas tem uma coisa bem interessante que eu queria mostrar antes da gente dar uma pausazinha para ir para uma outra ferramenta, que é essa parte aqui de reports, que seria justamente os resultados que foram obtidos. Então, vejam só, a gente jogou aqui um jogo, né, chamado Atualidades. Isso foi feito há 44 minutos atrás e 39 pessoas jogaram. Eu vou clicar aqui, ó, e aí eu consigo ter a avaliação individual de cada um de vocês. E aí, olha o que é interessante. Eu tenho a taxa de acerto, a pontuação que vocês tiveram, e eu posso, e aí para quem é professor, desde o fundamental até o médio, por exemplo, do integrado, eu posso enviar para o pai de vocês esse resultado que vocês tiveram. Então, fica legal porque você cria uma ponte entre a instituição e a família, né, entre os pais. Porque aí você consegue mandar o resultado que o filho dele teve durante aquela aula, durante aquele resultado, aquele questionário, e aí ele começa agora a enxergar isso aí diretamente, sem a gente precisar fazer isso de uma forma, digamos assim, muito formal, né? Seria mais direto. E aí aqui a gente consegue fazer isso. Então, eu tenho o levantamento de todo mundo aqui, certo? E eu posso aplicar isso quantas vezes eu quiser, fica salvo aqui, outros colegas podem usar, podem colaborar, podem criar mais questões. É extremamente completo essa
essa ferramenta ainda tem outras funcionalidades, mas eu não queria me ater a elas para a gente não se estender muito. Eu posso imprimir os resultados, então eu chego aqui, clico em imprimir, aí eu posso imprimir por jogadores todos os resultados. Então imagina aí numa reunião que vai ter a coordenação e eu vou precisar mostrar como foi o desempenho da minha turma aí ao longo do semestre. Então eu posso imprimir todo o levantamento que foi feito do desempenho dos alunos, e aí eu levo e fica muito mais fácil de lidar, eu mando para os alunos. Então, é uma das ferramentas que eu utilizei, quem já utilizou essa ou outras semelhantes, como o Kahoot, por exemplo, são ferramentas muito legais e que estão inseridas naquele contexto de sala de aula invertida, por exemplo, né, que o aluno meio que passa a ficar dotado de uma ação mais ativa e a gente, como professor, fica mais mediano. Então, essa ferramenta, ela meio que vai nesse sentido, tá? Então, essa aqui é um pouco da ferramenta, a gente tem pouco tempo para poder mostrar tudo dela, mas está gravando aqui, depois vocês vão ter acesso, e quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida que eu possa responder, vai ser o maior prazer. Tem outras funcionalidades aqui nela, mas essas eu quis trazer porque são as que eu mais utilizo. Tá joia? Humberto, Diga lá, professor Epson. me parece que você vai mudar para outra ferramenta, né? Então, vamos Isso. só rapidinho aqui, uma Vamos pergunta lá. de Cláudio. Cláudio pergunta o seguinte: se é obrigado se cadastrar no quiz para usá-lo? Cláudio, você pode não se cadastrar para atuar como jogador, né, para ficar jogando, né, ter acesso lá e jogar, mas para você criar os seus quizzes e aqueles quizzes ficarem vinculados à sua conta, é legal você criar um perfil, tá? Porque aí fica como se fosse não vou dizer um direito autoral, mas fica vinculado a você. Então, eu criei esse quiz, as pessoas vão saber, porque vai aparecer o meu login embaixo. Então, fica legal até para você dar o crédito à pessoa que criou. Nesse caso aqui, por exemplo, foi um colega do Instituto Federal do Ceará. Tem mais alguma pergunta aí, professor Epson? Ou a gente pode ir para a próxima? Sim, mais um comentário, né? Ana Pode Souza falar. fala o seguinte: achei ótimo como ferramenta de feedback, de aprendizagem, mas para o nível universitário não teria uma interface muito jovem e colorida? Aí foi só Excelente. uma Mas opinião essa dela, né? é uma excelente colocação, É, porque quando eu comecei a utilizar essa ferramenta, que eu fui também apresentado a essa ferramenta, eu dava aula numa turma de ensino superior, o pessoal com bacharelado também, e eu fiquei com esse receio, mas será que o pessoal não vai achar muito infantil essa ferramenta? E aí vocês viram que essa customização com memes, com essas coisas, eu coloquei para deixar mais atrativo, mas a gente pode tirar e dar a ela uma cara um pouco mais, digamos assim, mais séria. Então eu faço com que eles não toquem música, que não tenha meme aparecendo. E aí eu fiz isso no experimento com os alunos de um bacharelado que eu dava aula, e assim, foi a 100% da turma começou a jogar, teve quase que tinha briga, porque o pessoal queria competir, e em se tratando de competição, eles não queriam saber se a ferramenta talvez tivesse um perfil mais infantil ou não, porque eu tirei digamos que eu tirei essa capa de ser um pouco mais infantil da ferramenta para justamente deixar ela um pouco mais séria. No integrado, eu acho que não preciso nem dizer que ou no ensino médio, enfim, eu tive experiências onde os alunos competiam bastante mesmo, e ficavam pedindo para jogar de novo, até conseguir a pontuação máxima, mas é bem pertinente essa colocação dela, sim. ou seja, Humberto, Ana, pode ficar tranquila. Falou em competição, todo mundo volta a ser criança, né? Exatamente, é isso. E ainda mais se você oferecer alguma recompensa em contrapartida, né? Se isso valer nota, ou se isso valer alguma outra coisa, o pessoal esquece totalmente e entra de cabeça. Pontuação em matemática, talvez, né, Humberto? Poxa, então aí é que vai ser a adesão 100%. Beleza, amigo, continue aí, fica à vontade. Tranquilo, obrigadão aí. Pessoal, essa aqui é um pouco do quiz, tá? Tem, enfim, como eu falei para vocês, dá para navegar bem mais com ela. Mas uma outra ferramenta, e essa outra ferramenta é bem rapidinha, na verdade são duas que eu queria mostrar para vocês, é essa ferramenta que, eu vou continuar compartilhando a tela, mas já vou vir para cá, que é a Google Jamboard, tá? Esse Google Jamboard é como se fosse um quadro, tá? E aí a forma mais fácil, talvez, de vocês entenderem essa ferramenta é lembrar do Paint, que a gente tem aí no Windows.
onde eu posso ficar desenhando, eu posso ficar ilustrando a ideia que eu, como professor, estou querendo passar para os meus alunos através de um desenho, tá? E um desenho à mão livre mesmo. Então, eu já tenho aqui alguns exemplos que eu criei de projetos. Então, eu estou com um aluno que está fazendo um projeto de pesquisa e eu queria que ele entendesse melhor a ideia. Então, é aquela história, né? Eu vou tentar desenhar para ver se ele entende. E aí eu ia, abria isso aqui, compartilhava a minha tela e aí ele começava a utilizar. Ela é bem simples, tá? Basta ter a conta lá do Gmail, até não precisa nem ser institucional. E aí você vem e acessa, ela fica aqui junto do painel das ferramentas do Google, então está aqui, tá? E aí um outro detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar, eu acho que a grande maioria aqui deve estar utilizando o Google Sala de Aula, né? Se não está utilizando, mas uma ferramenta muito próxima. Esse Quizzes que a gente acabou de ver, ele tem integração com o Google Sala de Aula. Então eu posso pegar as minhas turmas do Google Sala de Aula, jogar para o Quizzes, e quando eu fizer um questionário, ele automaticamente joga lá para o Google Sala de Aula. Tá? Eu não fiz essa demonstração aqui, porque ia levar mais tempo, e aí eu não quis me estender muito, tá? Mas fica aí a dica para quem for utilizar, e utiliza também o Google Sala de Aula, dá para fazer uma integração que funciona, que é uma beleza. Então aqui, por exemplo, vou criar um quadro novo, né? Vou querer explicar isso aqui, essa aula para vocês aqui através de um desenho. Então, ó, ele abre esse painel aqui, é bem simples mesmo, tá? E aí, ó, eu tenho aqui uma caneta, uma borracha, um bloco de anotações, onde eu posso ficar explicando um pouco melhor. Então, vamos supor que eu quisesse estar descrevendo para vocês como funciona o Quizzes, mas por algum motivo o Quizzes saiu do ar. Tem um problema lá no servidor e ninguém consegue acessar. Então, eu chegaria aqui, ó, pessoal, o Quizzes, ele tem uma interface semelhante a essa daqui, tá? Imagina aí uma tela. E aí eu tenho aqui o perfil do usuário, eu vou ter aqui as funcionalidades, um campo onde ele vai poder pesquisar qual vai ser o questionário que ele quer usar, e aqui vai ter alguns botões onde ele vai poder clicar, certo? Criar questionário, importar questionário, por aí vai, certo? E aqui teria a foto da pessoa aqui, tá? Ainda não ficou tão claro. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma nota dizendo esta foto indica o perfil do usuário. Certo? Então, aqui agora, ó, eu tenho uma anotação que foi feita em cima da imagem que eu fiz. Então, eu tenho alguns colegas que utilizam bastante isso aqui, principalmente para tentar explicar algum conceito que talvez não ficou muito claro quando estava explicando na aula e não teve muito tempo, aí utiliza essa ferramenta aqui. E aí, ó, agora eu estou querendo dizer para quem está assistindo, no caso para vocês, que lá no Quizzes vai ter uma área onde vai ser colocada a foto do usuário e aquilo ali vai indicar o perfil dele na ferramenta. Tá? É uma ferramenta simples, como parece mesmo. Você pode, ficou pronto aqui, eu vou querer apontar para alguma coisa. Então, clica aqui, ó, diz, ó, pessoal, essa região aqui, ó, é onde você vai digitar o nome do seu questionário. Esses aqui são botões onde você vai poder estar utilizando para importar ou criar um questionário. Enfim, eu posso ir customizando, posso adicionar imagens, posso fazer uma série de outras coisas. O professor Edson quer perguntar alguma coisa? Não. Tranquilo. Pode continuar, por vontade. E aí, aqui no final, eu quero disponibilizar isso para o meu aluno. Então, eu chego aqui, ó, eu posso fazer o download como PDF, eu posso salvar como imagem. E aí eu compartilho com ele via WhatsApp ou via Google Sala de Aula, por exemplo, tá? Então, é uma ferramenta que é um suporte pequeno, mas que pode quebrar o galho em situações, assim, bem específicas, mas que eu achei interessante trazer também, porque é algo que eu utilizo na prática, e aí fica também como um resultado bacana, que eu tenho tido bons resultados e achei legal compartilhar. Eu vou migrar para a terceira e última ferramenta. Se vocês tiverem algum questionamento sobre essa e quiserem já fazendo, eu fico aberto aí. Humberto, Diga lá, você professor. sugeriu, sobre essa ninguém questionou nada, mas ainda em relação ao quiz lá, o Elton falou em quais as maiores dificuldades em utilizar o quiz. Essa pergunta ela é bem pertinente, eu estava aguardando essa discussão para o final, mas eu acho que vale a pena, então, a gente antecipar para não deixar o Elton aí sem resposta.
Esse cenário, Elton, que a gente está considerando aqui, onde eu vou criar esse questionário, os meus alunos vão responder, é um cenário que eu costumo dizer que a gente está considerando as condições normais de temperatura e pressão. Eu estou considerando que os meus alunos vão ter um equipamento como um celular ou um computador em casa, com internet, e eles vão poder ter acesso a isso aí. Mas a gente sabe que, principalmente durante esse período, isso não é o caso de 100% dos nossos alunos. A gente tem alunos que não têm o acesso, que não têm a possibilidade de estar acessando isso aqui por essas questões, né? Por não ter a infraestrutura que seria necessária. Então, eu acho que, para mim, particularmente, a maior dificuldade é ver uma ferramenta que é tão legal, onde eu pude presenciar já com vários alunos os resultados bem positivos que ela traz, mas eu não consegui ter 100% dos meus alunos, porque eu sei que vai ter pelo menos um que não vai ter ou um celular ou um computador para acessar. E aí, uma ferramenta que é para incluir, eu fico com um pouco de receio de ser algo tão bom, mas para aquele aluno que não tem, ela acabar não juntando. Então, particularmente, essa é a minha visão, não só dessa ferramenta, mas como a gente vai ver no final, das tecnologias da informação e da comunicação usadas para a educação. Eu acho que esse é o grande, que eu acho que todo professor lida com isso também. Satisfeito, Elton? Tranquilo, né? Eu acredito. Falou. Pronto, Sim, beleza. ok. E aí, gente, para finalizar essa questão das ferramentas, uma outra que eu queria comentar com vocês é a que a gente vem utilizando aqui no evento. E aí, por que eu quero compartilhar? Porque eu acredito que esse Google Meet, por onde a gente está se reunindo, também é uma ferramenta que muitos professores têm utilizado, muitos colegas têm utilizado, e eu acho que é uma extensão, na verdade, que é utilizada no navegador do computador, do Google Chrome especificamente, que é bem interessante. Tá? Eu vou parar o compartilhamento dessa tela, porque eu vou compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Vou compartilhar agora. Eu vou compartilhar essa tela daqui da gente, tá? Essa ferramenta é bem rapidinho, eu não vou me estender nela para a gente poder entrar na parte de discussões. Eu acho que o que vocês estão vendo aí é o que eu estou vendo aqui, justamente a tela com todo mundo lá, né? E aí, como é que eu faço, ou como é que a gente tem feito, por exemplo, para confirmar a presença do pessoal aqui no evento, e isso poderia se estender a como é que o professor pode fazer para estar verificando se aquele aluno esteve presente numa reunião que foi marcada. O nome dessa extensão é Meet Attendance, tá? Eu vou depois colocar aí no chat o nome das 3 ferramentas, bem direitinho, não se preocupem. Mas eu consigo fazer meio que uma chamada automaticamente. Então, eu instalei essa extensão aqui, ela fica aqui no topo, eu não sei se dá para ver, mas ela é como se fosse uma maçãzinha com um marcador em cima, que indica justamente a hora de fazer a chamada. Então, eu vou clicar aqui no nome de todos vocês, onde tem mostrar todos, e aí essa extensão, ela automaticamente ela já fez a chamada de todo mundo que está aqui nessa reunião. Então, eu tenho aqui 62 pessoas que estão presentes, eu capturei a presença de 62 pessoas e eu joguei essas 62 pessoas para uma planilha no Google Drive. Eu vou abrir aqui essa planilha para a gente poder mostrar um pouco para vocês como é que fica no final o compilado de tudo isso aí, tá? Então, deixa eu só abrir aqui, é bem rapidinho, e a gente já está concluindo, eu sei que o horário é bem... Isso, Cláudio, de quem estava online aqui, mas como é que a gente faz, né? No caso do evento, até para deixar transparente para vocês, eu saio capturando em vários momentos, então eu sei que eventualmente alguém precisou sair e voltou. Aí, para aquela pessoa não ser prejudicada, né, imaginei um aluno que saiu da sala para tomar água e voltou. Aí eu vou e faço a chamada novamente. Então, no final, a gente tem todo o panorama dos alunos que estavam presentes. Então, eu vou parar aqui, vou compartilhar uma outra tela aqui, e já seria justamente o resultado disso que eu falei para vocês. Então, ó, que está compartilhando aí, ele gera para mim aqui essa planilha aqui, ó, como vocês podem ver, e aqui em cima tem a data e a hora que eu fiz o registro.
Então, eu saí capturando todo mundo aqui, e no final ele gera uma planilha. Aqui eu tenho todos os dias que vão aparecendo, e o horário em que eu fiz essa chamada. Então, essa ferramenta é legal porque ela serve até como forma de comprovação de atividades, né, tanto para professores quanto para alunos, para poderem, não, a gente estava lá presente, a gente estava presente na aula, a gente compareceu, e é isso aqui também é uma forma de assegurar isso aí, tá? Para instalar essa ferramenta, ela é bem legal, é bem fácil, na verdade. Basta acessar aqui uma guia, abrir uma nova aba do Chrome, e aí colocar aqui Meet Attendance. Tá? O nome das ferramentas que o pessoal está pedindo aí, se ainda não tiver, eu posso colocar sem problema depois. Tá? Então, ó, primeiro link aqui, deixa eu ver se ele vai já abrir. Pronto. Aqui eu vejo. Essa ferramenta é a maçãzinha que eu falei para vocês lá, tá? E aqui, como já está instalado no meu computador, aqui ele não pede para instalar. Tá? E aí, para quem quiser usar, é bem legal, ou sugerir para, né, o professor que estiver usando. Ela é bem bacana, tem um vídeo que mostra como é que faz, e ela já automaticamente enxerga o Google Meet. Tá? Então, eu aqui já consigo ver justamente, aqui em cima, essa maçãzinha está dizendo para mim, ó, o Meet Attendance está com acesso ao Google Meet. E aí eu consigo perceber isso aqui e fazer a chamada de todos vocês. Tá? Então, essa era a terceira ferramenta, entre aspas, né? Mas vocês viram que o Quizzes ela se estende um pouco mais, porque é uma ferramenta mais completa, mas que dá suporte e que vai juntando aí um quebra-cabeça muito legal, principalmente durante esse período que a gente está vivendo, onde praticamente todas as atividades são online, a gente precisa de comprovação disso aí, a gente precisa registrar a presença, e quanto mais automático for esse processo, melhor, porque a gente ganha tempo para fazer outras coisas. A Ana perguntou, eu vi aqui se só funciona no Google Meet. Eu não testei, Ana, outras ferramentas. Eu sei que ela foi, como ela é uma extensão do Chrome, eu acredito que ela pode funcionar em outras, tá? Mas eu não tenho como te responder com certeza, porque eu só utilizei ela até agora no Google Meet, tá bom? Eu vou parar aqui o compartilhamento. E aí eu vou partir já para o final da nossa palestra, da nossa exposição, para fazer uma discussão aqui, bem rapidinho, são só 2 slides para a gente poder fechar aí esse momento, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Compartilhar mais uma vez. Então, acho que vocês conseguem ver aí, né? Essa tela aqui é só para a gente dar uma discutida em alguns pontos que eu achei que, assim, estão ao redor de tudo isso que a gente falou. Tá? Estamos vendo sim. Valeu, pessoal. Então, eu trouxe aqui algumas discussões para a gente fazer. Essas discussões são baseadas no livro desses 2 professores aqui da área de educação, tá? Eu deixei a referência aqui para quem quiser dar uma pesquisada depois. Mas o que a gente tem, principalmente se a gente for olhar os alunos ou o sistema educacional, e eu não sou nenhum educador, não trabalho diretamente, assim, não tenho formação. Eu trabalho como professor, mas não tenho uma formação licenciada, de licenciatura, como muitos colegas têm. Mas eu andei dando uma lida um pouco a respeito desse assunto, e o que a gente tem, se a gente for olhar principalmente os alunos e o cenário escolar de um tempo para cá, principalmente com as tecnologias, é que a gente deixa de ter alunos que simplesmente passam a consumir aquele conteúdo, então aquele modelo do professor chegar lá na sala de aula, escrever no quadro, ou mesmo disponibilizar uma quantidade de slides e, enfim, ficar falando, e o aluno só consumindo aquilo, acabou dando espaço ou dando lugar ao que a gente tem hoje de alunos produtores, alunos que por meio da tecnologia, por meio dessas mídias aí, conseguem acessar muitas vezes um conteúdo que o professor ainda vai dar, e já chegar na sala, né, de uma certa forma, com um conhecimento que precisa ser só lapidado. E aí eu queria deixar claro que aqui a gente está, não de maneira alguma, tirando a importância, a figura do professor nesse processo, ela é fundamental, mas a gente percebe que essa função de lapidar, de mediando esse conhecimento que o aluno vai adquirindo e produzindo, é sim função do professor, e a gente vai ter uma discussão, uma reflexão no final sobre isso.
Isso da margem é o que a gente chama de aprendizagem ativa e passiva, na verdade, que os autores trazem essa reflexão aí, essa discussão, que é aquele momento onde os alunos antes eram passivos, ou seja, só absorviam aquilo ali sem colocar muito em prática aquela ação, ou aquele conhecimento que eles estavam adquirindo. E aí isso passa agora para se tornar uma aprendizagem ativa. Outro conceito extremamente importante, quem estava na atividade, na palestra sobre manufatura avançada, ouviu quando o palestrante falou de um termo chamado computação ubíqua, né? E aí, computação ubíqua é essa noção que a gente tem de não perceber que tem tecnologia naquele lugar, naquele ambiente, porque ela já é algo tão intrínseco que a gente mal percebe. É como a energia elétrica, né? Que a gente só percebe quando ela falta. Hoje, o que a gente vive é basicamente uma aprendizagem ubíqua, onde a gente está aprendendo, por meio dos diversos meios de comunicação e de transmissão, uma série de conceitos e técnicas novas, que é o que a gente chama também de aprendizado multiforme, porque esse aprendizado vem de diversas formas, né? Vem desse momento que a gente está tendo, dessa reunião, vem de uma imagem que um aluno vê e que ali consegue descrever o que aquela imagem representa, uma charge ou algo nesse sentido. E, por fim, da margem, o que é mais interessante, o que é bem legal, é a aprendizagem colaborativa, que é justamente isso que a gente está tendo aqui. A oportunidade de cada um, com o seu conhecimento, com o know-how que tem, colaborar e socializar esse conhecimento. E aí, imagine isso agora no ambiente de sala de aula, onde eu tenho um aluno que teve mais facilidade para aprender aquele conteúdo, ele agora sai e colabora com aquele aluno que não tem, e isso gera uma rede, né, extremamente saudável aí, onde todo mundo aprende com todo mundo, tá? E aí essa aprendizagem colaborativa, ela pode ser feita de diversas formas, ela se multiplica de diversas formas, tá bom? Por fim, eu queria trazer só 2 pontos para a gente poder refletir, tá? Como acho que foi o Elton que perguntou lá a respeito da dificuldade do quizzes, né, que eu considero usar o quiz. Como eu tinha dito, a gente, meio que nesse cenário de tecnologia, a gente considera que todo mundo está tendo acesso a tudo e está todo mundo com internet legal para assistir uma videoaula ou para entrar numa videoconferência. Mas e os alunos que estão fora? E aqueles que não conseguiram? Será que a gente tem feito essa discussão ou a gente tem... e aí eu estou, obviamente, me incluindo nesse meio. Será que a gente só tem se contentado com o fato de, não, agora eu estou usando a tecnologia a meu favor, eu estou conseguindo chegar naquele aluno que está em casa isolado por causa da pandemia, mas e aquele aluno que está isolado e não tem ainda assim o acesso, né? Quais são os meios que a gente tem procurado, tá? Eu deixo essa pergunta aí para a gente poder, cada um responder para si mesmo. E você, como aluno que está aqui presente, como é que isso tem chegado até você, né? Até que ponto esse novo cenário que a gente vive em termos de educação tem te incluído? Eu acho que isso também é uma discussão válida e acho que é importante a gente fazer. Mas, em resumo, eu quis deixar isso aqui assim, bem evidente, que independente da tecnologia que a gente esteja usando, é a pedagogia que vai fazer a diferença. Então, não importa se eu estou utilizando o quiz, se eu estou utilizando um quadro branco lá para estar com o meu piloto no modelo tradicional, mas é a pedagogia que vai fazer a diferença. Se não usar aquela ferramenta, aquela tecnologia, aquele recurso da forma mais didática possível, aquilo ali pode ser, na verdade, um meio de espalhar ao invés de juntar. E aí, o que a gente está querendo justamente é criar uma rede que colabore e que inclua a tecnologia nesse sentido, e não que exclua de alguma forma, por a gente não considerar essas questões. Obrigadão aí, pessoal, pela presença, pela discussão. Eu fico aberto aí para qualquer intervenção, contribuição, crítica, sugestão. Bom, professor Humberto, essas perguntas eu acho que nós estamos debatendo durante sua fala, né? Sua belíssima apresentação. Tanto é que agora o pessoal está fazendo aqui parabenizá-lo e agradecer, certo? Não só pela palestra de hoje, mas por toda a semana aqui, o pessoal está agradecendo também. E o pessoal falou aqui que foi fechado com chave de ouro, como eu já esperava, né? Falei no início, né? Eu que agradeço. Não esperava nada diferente de você. Quero agradecê-lo aí por todo o empenho, né? Acho que trabalhamos arduamente nessa semana, mas foi muito gratificante mesmo, né?
E agradecer a todos os participantes aí, pessoal, certo? Que seja o pessoal da comissão, nossos colegas que não participaram da comissão, mas que, hora ou outra, entraram em nossas palestras aqui, e todos, Exato. né? Tanto do estado de Pernambuco quanto dos outros estados que participaram junto conosco e toda essa semana aí. E foi muito, muito interessante mesmo, né? Sem dúvida. Como eu falei, o professor Humberto já falou várias vezes aqui também em nossas palestras, não sou da área de informática, sou da área de matemática, mas assim, fiquei encantado com a semana. A gente passei a semana toda perturbando o Humberto, todo dia a gente conversava bastante no WhatsApp e eu cada vez mais encantado à medida que as palestras iam acontecendo, né? Deixo o espaço aberto, professor, para você fazer suas considerações finais aí. Acho que o pessoal pediu para você colocar aqui as ferramentas, mas Ana Souza foi nossa ajudante aqui durante a palestra também, nos Oh, auxiliou, acho que maravilha. ela colocou aqui novamente, né? Eu acredito que o pessoal já pegou aí, mas se você quiser digitar novamente aí também, acho que ninguém vai achar ruim, não. Tá, joia. E é isso, certo? Eu acho que, não sei se você tem a questão do vídeo, não sei como ficou. Bom, Tá, eu tô gravando ele aqui, aí depois que a gente finalizar tudo, eu vou passar para o pessoal também da Ascom, compartilhar, e aí assim que a gente tiver, a gente manda o e-mail pelo Iven lá também. pronto, tá joia, Beleza? Humberto. Então, fica à vontade aí para fechar, tá Tá, joia? joia. Queria agradecer, pessoal, mais uma vez, tá? Agradecer ao professor Evison aí a parceria, agradecer aí o empenho também, que né, a gente ficou aqui fazendo o controle, chamada, mas tem uma quantidade imensa de gente por trás desse evento, todo o pessoal do o IFPE de Garanhuns, de Afogados, né, eu lembro que acho que foi a professora Alessandra que tinha me contactado quando o pessoal de Garanhuns estava pensando em fazer uma semana integrada de informática, e a gente aí, vamos embora, vamos tocar isso aí, porque o negócio é sucesso, assim como foi a semana integrada do meio ambiente. Então, agradecer aí a todo mundo, pessoal, agradecer aos intérpretes, né? Agradecer aí a Felipe, a Rogério, as meninas que tiveram presentes também durante a semana, que deram um show aí também, auxiliando a gente, né? Sem vocês, a gente não conseguiria trazer, né, de fato, um público maior para o evento, o pessoal que é de fora, enfim, né? A gente não vou me ater a nomes para não pecar e acabar esquecendo alguém aqui, que eu acho que é bem provável que isso pudesse acontecer. Verdade. Só queria que no final, se tiver tempo, aí dependendo da disponibilidade de vocês, o pessoal também preparou um videozinho aqui para, né, com uma finalização aí do coral do Campus Garanhuns, e no finalzinho aí, antes de parar a gravação, de interromper aqui, aí eu vou tocar aí, se a gente tiver um tempinho aí para poder finalizar. Obrigadão aí, professor Edson, mais uma vez. Eu que agradeço, Humberto. Então, eu vou colocar aqui rapidinho para a gente. Deixa eu parar aqui, ó. Só achar o. Vocês me falem aí se conseguirem, se estiver dando para entender, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver. Beleza. Então, esse vídeo foi feito pelo Coral aí de Garanhuns, é uma música bem conhecida, e aí para a gente poder encerrar aí essa semana, tá? Produzido, pessoal, arduamente pelo nosso professor Osman, tá? Professor Olha aí, de música aqui do campus, certo? Fez um trabalho belíssimo, como vem fazendo durante toda a sua vida aqui no campus, tá certo? que massa. Então, aprecie aí, e mais uma vez, meus agradecimentos a todos vocês que participaram e que venham as próximas, né, Humberto? Isso aí, isso aí. Espero ver. Preferencialmente, o professor Humberto Júnior já trabalhando aqui no Campo Vai Garanhuns. ser, vai ser um prazer imenso. Beleza, grande abraço a todos. Eu vou só colocar aqui, expandir. Deixa eu ver aqui. Apresentar aqui. Ó. Vocês conseguem ver aí essa tela? Sim, né? E aí me falem se vocês conseguem ouvir aí. Deixa eu.
O áudio ainda não, viu, Humberto? Ainda não? Não. Deixa eu... Ah, eu acho que é porque tá... Deixa eu colocar aqui nessa outra tela aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É bom. Humberto, só Diga lá. rapidinho aí. Uma pergunta aqui, finalzinho. Pode perguntar. 45 do segundo tempo, aí o Elton perguntou aqui se o seu slide vai estar disponível na área do evento. Vai sim. Eu vou mandar com tudo lá e aí vocês podem ter acesso a tudo lá, beleza? Podem deixar que eu mando sim. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, Coral. Alguém tá falando aqui, peraí, deixa eu ver quem. Aurissandro, na verdade, tá falando que, se ele não se engana, tem que estar com fone, Humberto, para sair o áudio aí. Eu tô com ele aqui, agora o problema é que o link aqui não tá... Tu consegues achar ele aí, Edson? Eu não tô Não, achando aqui. não, aqui também não, viu, Humberto? Deixa eu ver. O pessoal mandou... Deixa eu ver. O pessoal mandou aqui um link. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, pronto. Acho que achei aqui. Beleza. Pronto, tá carregando aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá dando para ver aí o vídeo, a tela do vídeo? Bem, nós estamos vendo. Pronto. Digam aí se tá tocando. Continua sem som. Sem som? Isso. Peraí. Nada ainda? Nada ainda. Ixi. Eu vou passar o link, então, aqui no chat, e aí o professor Edson vê se consegue apresentar daí. Pode ser? Oi? Eu vou passar o link aqui no chat, porque aí qualquer coisa você consegue tocar aí do teu lado. Pronto. Joia. Beleza? Veja aí. Deixa eu mandar aqui. Tá bom. Vou pegar aqui, YouTube. Pronto, mandei aí. Vou lá. Me oriente aí, por favor, Humberto. O que é que eu faço, meu amigo? Abra só ele aí e tente compartilhar aí a tela para ver se ele toca. Tá dando um pouquinho de microfonia no teu. Pronto. E agora? Consegue compartilhar aí? Tem aqui um botão apresentar agora, no finalzinho, na tela do Meet. Espera aí, viu? Tá, joia.
Orienta aí, Humberto, por favor. Conseguiu achar o botão apresentar agora? Não. Eu acho que é porque deve estar dependendo da versão que estiver usando aí. Mas a gente pode fazer o seguinte, para o pessoal já teve aí Professor Filipe, consegue disponibilizar aí? Quer que eu faça um teste aqui, Humberto? Por gentileza, professor. Agora, dá só um minuto, por gentileza. Agora. É isso aí, professor. A gente tem uma equipe aí que está em todos os lugares aí, todos os ícones aí, tá para entregar a vocês um evento massa aí. Já estamos vendo a tela. Certo, vou tentar aqui ajustar o volume para ver se ele consegue exibir. Está só um pouquinho alto, professor Filipe. Agora. Que tem esse abraço, casa, se decide da beata, e ela contigo pra passear. Eu juro, até que quase não te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero uma vida pra te levar. Eu tento parar. É a sorte de olhar pra passear. Pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tocar. Eu só quero uma vida pra te levar. E o tempo para. É só te olhar pra passear. Pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Quando aqui tocar.
Muito obrigado aí, professor Filipe. Professor Edson, agradeço mais uma vez e te passo aí a palavra para finalizar. Beleza, Humberto. Mais uma vez eu quero. Felipe, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, nosso grande professor Felipe aí nos auxiliou tanto durante essa semana. Hein? Não podia deixar de faltar hoje, né, Felipe? A sua ajuda mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. E Humberto, prazer enorme ter trabalhado com você durante toda essa semana. Espero que seja só o início, né? De uma longa caminhada de trabalho juntos, né? É recíproco, meu amigo. Valeu. Agradecimentos aí a todos que participaram mais uma vez. Nós estamos extremamente gratificados assim com a semana que foi desenvolvida, muito, muito legal mesmo. E que venham as próximas, né? Que venham as próximas. Com fé em Deus, mais uma vez, já tudo certo, né? Isso aí. Abraço a todos, pessoal. Felicidades. Se cuidem. Abraço. Fique à vontade, Humberto. Valeu. Vou parar a gravação aqui.